maravilhosas e maravilhosos, bem-vindos a mais um Ruby Show. E eu tô muito animada porque esse é o nosso espaço, o meu espaço, o seu espaço, o nosso espaço para falar de beleza, para falar de autoestima, para falar de uma área que é tão grande, beleza, né, gente? Que envolve maquiagem, serviços, procedimentos e ajuda muitas pessoas. E hoje, neste papo maravilhoso, eu trouxe um time de peso de 4 mulheres que vocês vão amar. Mas, primeiramente, eu sou Natália Beauty, estou aqui em parceria com a Ruby Rose, que é maravilhosa, uma empresa que compartilha dos mesmos valores que os meus, e eu amo. E sem a Ruby Rose, isso não seria possível de acontecer. Então, estou muito feliz, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita, já segue o canal, já põe aí para seguir, ativa sininho, faz tudo o que tiver para fazer, encaminha para as amigas, encaminha para as inimigas também, porque afinal, né, elas também têm a oportunidade de aprender com mulheres incríveis aqui hoje, que vão compartilhar parte da sua trajetória, e a gente vai fazer um papo muito bacana, onde eu quero falar sobre serviços na área da beleza, sobre a área da beleza de forma geral, maquiagem, serviços, sobre os profissionais da área da beleza, né? Porque eu, como uma profissional também da área da beleza, reconheço que a gente passa por muitos desafios na nossa jornada, principalmente como se posicionar. Então, nós vamos falar sobre tudo isso aqui hoje, você vai amar esse papo. Preparados para eu apresentar o meu time de peso? Então, bora lá! Primeiro, aqui ao meu lado, estou com a Andréia, maravilhosa. A Andréia também é referência em sobrancelhas, ela tem uma clínica, ela atende, e ela é super fã da reconstrução da sobrancelha e de um trabalho mais natural, que é uma tendência que está vindo para ficar pelo visto, né? Estou aqui também com a Andressa Galindo, que mais conhecida como Dre, né? Falou pra mim que chamam de Dre, maravilhosa. Ela é maquiadora, tem loja de maquiagem de beleza, criadora de conteúdo, e ela viralizou bastante quando ela teve coragem de mostrar o efeito da maquiagem numa pele real. Então eu vi que por mostrar a verdade, sem filtro, sem efeito, as pessoas começaram a gostar muito, você viralizou e hoje tá super legal. Tô com a Ju também, maravilhosa. A Ju veio aí na contramão dos conteúdos de beleza, onde ela foi pioneira na automaquiagem para mulheres acima de 40 anos, que é um público que ainda não tem tanto conteúdo direcionado, que eu acho uma bobeira, porque tem muita mulher maravilhosa que se cuida após 40 anos. Então, tô muito legal. Seja bem-vinda também, Ju. E estou também com a Carol Zen, Caroline Zen, né? Zen, mentora estrategista de negócios para beleza. Então, a Carol, ela trabalha com muitos profissionais de beleza, médicos que trabalham com beleza e que tá tudo ligado, né, gente? Profissional, artista, maquiagem. Então, estou muito feliz e ela ajuda os profissionais a lucrarem com seus talentos. Isso é maravilhoso, né? Porque eu acho que uma dor do profissional da beleza, principalmente maquiador, de forma geral, é se posicionar como um profissional. Ele acha que ele é só um prestador de serviço e muitas vezes é muito mais que isso. Então fica aqui que esse papo tá maravilhoso hoje. E antes da gente ir para as perguntas que eu preparei para vocês, eu quero que cada uma se apresente, fale um pouquinho de si. Como foi a sua vida e esse encontro com a área da beleza? Porque eu, por exemplo, eu nunca pensei em trabalhar com a área da beleza, foi totalmente por acaso. E eu sei que a beleza tem dessas, ela entra na vida das pessoas e não sai nunca mais. Conta um pouquinho pra gente. No meu caso, ela aconteceu, era algo já que eu gostava de fazer, porém, no mercado, na minha época, quando começou a se falar de sobrancelhas, não era algo lucrativo, vamos dizer assim. As pessoas não valorizavam muito essa questão da beleza, da estética das sobrancelhas. Então, eu amava fazer, mas não via aquilo como uma renda de lucros, né? E aí eu falei, bom, então não é isso que eu quero no momento. E aí eu parti para um outro ramo, mas aí nesse meio tempo eu engravidei da minha segunda bebê. E aí eu me vi como mãe, onde você tem que se dedicar 100% à maternidade. Então foi um momento onde eu tive que escolher entre a minha vida profissional e a minha vida de mãe. Então naquele momento eu abdiquei da vida profissional, pedi demissão da empresa onde eu trabalhava. Você trabalhava como o quê? Eu trabalhava na secretaria de uma universidade. Olha que legal, totalmente diferente, né? Isso, eu estudava na época, eu terminei a faculdade grávida dela, eu fiz administração.
Então, eu falei assim, bom, aí já estava planejado de eu fazer uma pós-graduação, ingressar realmente na área da administração, porém, como eu engravidei, eu falei, não, agora eu tenho que escolher, e esse momento a minha escolha é ser mãe. Me dediquei 100% por 2 anos, fiquei fora do mercado de trabalho, e aí quando eu entrei para o mercado de trabalho, eu me senti fora da caixinha, um peixinho fora da água. Por quê? Porque eu não via oportunidade, o fato de eu estar muito tempo fora, as áreas que apareciam para mim não tinha coerência com o que eu já tinha estudado, com o que eu tinha me dedicado. Eu falei, e agora? E aí uma conversa vai, uma conversa vem, dificuldade em casa, dificuldade financeira, só meu marido trabalhando. E aí meu marido falou assim, cara, você gosta de fazer sobrancelhas? Por que não? Ele falou assim, você não tem nada a perder no momento. Se você entrar para a área, você consegue conciliar, cuidar da bebê e atender. Eu falei, será? Mas aí, quando eu entrei, que eu falei, bom, vai ser isso. Aí eu entrei, gente, numa rede social, onde tinha um desapego, tinha uma página criada de desapego, e eu coloquei lá cadeira para sobrancelha. Comecei a procurar o que as pessoas postavam. E aí apareceu uma cadeira de uma pessoa que usou, que era cabeleireiro. Eu falei, é essa cadeira que eu vou pegar. Aí peguei essa cadeira bem murchinha, toda rasgadinha. Bem simples. Bem simples. Eu falei, é com isso que eu vou iniciar. Porque o importante é começar. Comecei assim. E aí eu comprei o material, comecei. Aí comecei na entradinha da minha casa, não tinha nada montado. A minha mesa era uma mesinha de bar, que era do meu pai. Coloquei meus materiais nela e fui. Menina. E assim eu comecei. Através da vontade, da dificuldade. E aí eu encontrei a oportunidade dentro da área da sobrancelha, a minha renda, onde eu pudesse ajudar o meu marido. E aí você hoje tem uma clínica? Hoje eu montei um estúdio. Olha só, gente. Tudo começa assim, né? Eu sou de uma comunidade chamada Heliópolis. Essa comunidade é a maior favela do estado de São Paulo. Ela tem mais de 200 mil habitantes. Caraca! Então, lá dentro, a gente tem muitas dificuldades com relação ao preconceito das pessoas de fora. Muita gente acha que lá dentro não tem profissionais qualificados o suficiente, que entregam trabalhos bacanas, e não, tem. Tem muita gente boa. E aí eu falei, eu vou ingressar na área das sobrancelhas, mas eu quero fazer completamente diferente. E aí eu senti a dor da minha cliente. A primeira cliente que eu atendi foi a minha própria irmã. E ela veio com uma sobrancelha completamente super fininha, e eu falei assim para ela, tá errado. E aí eu peguei ela e falei, a gente vai cuidar da sua sobrancelha agora. Aí eu fiz um design, preservei pelinho, a gente foi estimulando o crescimento. E era uma época que não se falava de reconstrução. E aí eu postei uma foto dela de antes e postei todo o processo dela, e meses depois essa sobrancelha já estava completamente diferente. E aí isso vendeu o meu trabalho. Com certeza. Então ali eu já me destaquei como um diferencial na região, onde eu não só fazia sobrancelhas, eu trazia a reconstrução. Recuperava, né? Recuperava. A gente tira demais, fica com a sobrancelha fina. Porque como eu estava dentro de uma região onde muita gente fazia a mesma coisa, eu falei, eu quero ser o diferencial. E o meu diferencial foi fazer a reconstrução, focando ali na preservação dos fiozinhos. E aí o meu marketing não é sobre retirar, é sobre preservar. Você não vai vir no meu estabelecimento para tirar fios, e sim para preservar fios. E só onde precisar, eu sou muito desse time aí. Então eu gosto da sobrancelha natural e a gente tira só onde tem que tirar, porque fio, assim, a sobrancelha tem que cuidar muito bem, porque faz falta, né, gente? Completamente, completamente. Ai, que legal. E você, Dre, conta pra mim. A minha história, na verdade, é meio que uma história de amor, porque eu sou do interior, como eu falei pra você, são 400 quilômetros daqui. Quantos mil habitantes? Não tem nem 17, gente. Não, e a gente até falou, né? Falei, olha, é bom falar, sabe por quê? Porque eu recebo muita mensagem. Assim, aqui na minha cidade só tem 20 mil habitantes, 5 mil habitantes, 20, 30. Vou conseguir. E olha só, né? Que oportunidade incrível estar aqui com vocês.
Mas eu trabalhava em uma indústria mesmo, no bruto ali, bem trabalhado, e eu conheci meu marido, e ele tinha muita vontade de empreender, e ele via uma coisa em mim que eu não via. Então ele falava, vamos trabalhar com maquiagem, vamos, você fala tão bem, você gosta tanto. Aí a gente namorava à distância, e eu falei assim, vamos para pagar a passagem para eu ir ver ele em Curitiba. Teve a motivação. A motivação foi essa. Aí a gente começou a vender, deu certo. Eu tenho muitas amigas na minha cidade que são incríveis, apoiaram. E daí eu vendia nos melhores amigos e depois já não dava mais. Fiz um Instagram realmente para minha loja. E daí depois deu a pandemia, ele veio embora para a cidade, para Carlópolis comigo. Daí a gente falou assim, não, vamos focar na loja agora. E daí na pandemia muita gente começou a criar conteúdo porque estava em casa, né? A pandemia mudou a nossa vida, né? Sim, e eu sentia muito isso, falta de a minha loja ter minha identidade. Eu não gostava de pegar vídeo de outras pessoas e repostar. Eu sentia que não tinha o mesmo impacto quando eu postava testando, eu falando o que era o produto. Aí eu foquei na minha loja, eu comecei a fazer criação de conteúdo, só que daí foi viralizando os meus vídeos da loja, sabe? Foi tomando uma proporção. Quando assim, começou a viralizar, assim? Foi na pandemia, mais ou menos. Aí eu vim no Beauty Show, na Beauty Fair, visitar o stand da Ruby Rose. Aí eu vim visitar e eu tava na fila, eu olhei pro meu marido e falei assim, o ano que vem eu vou vir como criadora de conteúdo. Falei, eu vou trabalhar, a gente vai ser convidado pela Ruby Rose. Ai, devia ter gravado, né, gente? Aí, trabalhei, gente, que não é fácil, criação de conteúdo, todo dia, conciliando ali com a loja e tudo mais. Comecei a postar no meu pessoal também, começou a atingir mais números. E agora, realmente, sou criadora de conteúdo e tenho a minha loja e... Empreendedora também, né? Empreendedora, é uma oportunidade incrível, como eu falei pra Natália, eu vi ela lá na Beauty Fair, né? Postei, falei assim, olha a Natália aqui, gente, parando na feira. Continuei com o meu trabalho. Olha, hoje a Ruby Rose me convidou pra estar sendo entrevistada por você. Maravilhosa. Estou muito feliz. Ai, que linda. E aí, como é que foi? Mas aí, como que foi esse processo, assim, de se descobrir com a maquiagem? Porque eu, por exemplo, até hoje, eu tenho dificuldade de postar vídeo fazendo maquiagem em mim e tal. Eu sou criadora de conteúdo de beleza, mas pelo lado do empreendedorismo, clínicas, procedimentos. Eu sempre gostei, então, é igual as meninas falaram, antigamente a gente usava muito filtro, né, para as coisas, também nunca usei na minha loja. Foi por isso que viralizou, né, no começo. Agora, bastante criador de conteúdo também não usa mais, e é legal, né, trazer como é a pele real, mesmo sem filtro, com as luzes, já muda bastante a textura da pele da gente. Fica muito boa, né? Não é? Já muda, a gente já olha e fala, opa, não tava assim, uma luz bonita, muda tudo. O iPhone ali e tal, então muda já. Mas daí comecei a criar e não é fácil. Nos meus stories, quem me acompanha via que eu acordava 5 horas da manhã para fazer a criação de conteúdo, porque eu abria a loja às 9, então 5 horas, tem meus stories lá, inclusive quero repostar para falar que valeu a pena. Como era a sua rotina quando você estava nessa trajetória assim de construção mesmo? Construção, primeiro a gente começou com eu trabalhando ali na indústria, né? Fiquei conciliando a loja e trabalhando ali, daí deu a pandemia, a gente saiu, ficou assim, todo mundo parado, né? A empresa, falei, agora eu vou na minha loja. Deus faz tão perfeitamente que daí logo que eu voltei, a gente precisou fazer uns esforços, assim, de eu trabalhar e conciliar uns 6 meses, daí eu fui desligada da empresa. Deu certinho, que daí eu investi na minha loja. E daí eu fui sentindo cada vez mais, ai gente, quando a gente começa, você quer sempre estar melhor, né? Então depois eu queria um celular melhor, uma iluminação melhor, né? Aí fui criando mesmo o conteúdo, então com a loja, a gente abriu a loja física e eu não tenho funcionário, então eu chegava às 5 horas da manhã, gravava meus vídeos, tinha todo o roteirinho bonitinho, 9 horas eu abria, depois eu ia só editando, sabe? E sou assim até hoje. Ia soltando conteúdo. Sou assim até hoje, só que agora eu não fico de manhã, porque agora eu tenho já um lugar mais confortável, já tenho meu estúdio, então consigo ficar até um pouquinho mais tarde, às vezes eu gravo durante o horário de serviço, tenho LED, mas foi assim, um trabalho de formiguinha, não foi do dia pra noite, como eu falei, eu sou do interior, acho que as pessoas nem viam isso como trabalho. Não viam que... Porque às vezes as pessoas querem só viralizar para ter número, alguma coisa assim. Não, eu via como a métrica da vaidade, né? Sim, o número eu da não rede via social. como isso. Eu via como se, não, eu quero trabalhar com isso. E daí deu tudo certo, graças a Deus. Tá aí, né? Crescendo. Ai, que Crescendo. linda, maravilhosa. E você, Ju, conta pra gente. Eu entrei na área da beleza também muito por acaso. Você falou que você foi por acaso comigo também.
Eu jamais imaginei trabalhar com beleza. Eu sou formada em engenharia de produção mecânica. Nossa! Depois estudei administração, já trabalhei em banco, já tive empresa própria. E aí, o que aconteceu? Quando eu engravidei, eu decidi dar um tempo, escolhi ser mãe por um período, mas eu achava que ia ser um período curto, uns 2, 3 anos. E a maternidade me virou de ponta cabeça. Sempre foi muito difícil para mim. Eu já entendo porque meu menino é neurodivergente, ele é autista, tem TDAH, enfim, um desafio assim enorme. E aí esse tempo que era para ser uns 2 anos foi se alongando. Depois eu tive outro filho e eu achava assim que eu pensava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da vida? Não tem mais saída para mim, né? A gente tem momentos que parece assim, né? Você passou por isso. Você pensa, acabou. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a trabalhar um pouco essa autoestima, né, para sair desse buraco. Fui fazer terapia e tudo mais. E aí eu comecei a ter vontade de me cuidar um pouco mais. E aí eu fui fazer um curso de automaquiagem para eu aprender a me maquiar. Olha que Muito bacana. Então maravilhoso. você foi primeiro se cuidar por mim, dentro, né? exatamente. Se curar. E aí quando eu fiz esse curso de automaquiagem, gostei demais, assim, foi muito bacana. Eu fiz junto à coloração pessoal naquela época, né? Mas para mim, não para estudar nem nada. E aí, comentando com a minha irmã, ela falou, nossa, mas isso é muito interessante, essa história das cores e tudo, eu vou estudar isso. Ela também trabalhava em empresa e tudo, trabalha ainda, ela estava fazendo aí a transição de carreira. E ela se formou e tudo, ela falou, por que a gente não faz aí uma dupla, a gente faz uns eventos e tudo, eu faço a coloração e você ensina a maquiagem. Olha. Aí eu falei, mas eu não sei ensinar maquiagem, eu sei me maquiar mais ou menos, né? Não sei ensinar maquiagem. Ela, não, corre atrás disso, porque a maquiagem é muito importante, se você erra na maquiagem. Eu falei, quer saber, eu vou estudar maquiagem. E daí naquela minha rotina absurda que eu tenho até hoje, eu dei um jeito, nas férias meu marido foi para a praia com os meus meninos e eu comecei a estudar maquiagem. Aí eu fui fazer um curso realmente profissionalizante, presencial, e depois vários cursos online. Se apaixonou. Apaixonei, e nesse inteirinho eu comecei a estudar sobre criação de conteúdo em paralelo. Eu acho que foi uma autodescoberta que você passou, mas ao mesmo tempo você compartilhou isso, né? Foi assim uma reviravolta na minha vida. Hoje ainda eu olho assim, tá aqui hoje e falo, nossa, como assim? Sabe? Porque é recente isso, né? Recente. Quando foi? Eu tô com 45 agora, eu fui estudar maquiagem mesmo 2022, 2023. Olha só. É muito recente, E aí eu sempre tive para mim que eu não queria maquiar em salão nem nada, eu queria ensinar, eu queria que a mulher tivesse esse poder de se automaquiar, de se sentir melhor de alguma maneira do jeito dela. E aí comecei a criar conteúdo e, para minha surpresa, assim, os meus vídeos começaram a ir bem, viralizar, e de repente, assim, estava com 50 mil seguidores. Você começou a criar conteúdo de maquiagem. Automaquiagem já nichado. Automaquiagem, então, olha só o poder mais. do nicho. Porque quando eu comecei, não era essa coisa de nicho. Era uma coisa mais ampla. E hoje o nicho é muito importante, né? Eu acho que o fato de ter estudado um pouco sobre a criação de conteúdo também, e de ter esse background, de já ter trabalhado muito em empresa, de ter uma formação um pouco mais, assim, de número. Tem um cognitivo operacional já ali, né? Eu acho que me ajudou um pouco nesse sentido, mas os primeiros vídeos eram terríveis. Eu acho que de todas aqui, tá? Né? Ninguém começa bom, a gente começa ruim, depois vai melhorando, vai ficando bom. Graças eu sei a Deus. que daqui um ano acho que eu vou olhar e falar, nossa, esse vídeo, né? Esse vídeo não estava tão bom. Então, assim, foi assim que a beleza surgiu na minha vida. Eu comecei a cuidar, assim, da pele tarde, aos 37, 38 anos. Eu não era uma pessoa da área de beleza. Nunca olhou, talvez, assim, para si com tanta profundidade, né? Então, assim, realmente a beleza, assim, a maquiagem me fez ressurgir. Foi, assim, um caminho para essa mulher que se descobriu no meio de tanto desafio, assim. E hoje é um trabalho que realmente eu gosto, que me preenche e que eu consigo fazer em um horário flexível, né? E as coisas também vão caminhando, parece que a gente dá o primeiro passo, né? E os degraus vão surgindo, porque hoje meu marido também tem um horário flexível. Então hoje ele foi levar os meninos na terapia para eu estar aqui. Então foi assim, gente, eu tô muito feliz, quero continuar trabalhando com isso, estou desenvolvendo agora o meu curso de automaquiagem, então eu dou consultoria, eu dou aula, mas eu quero atingir o maior número de mulheres possíveis. Então agora eu estou trabalhando nisso.
E aí, no seu caso, você descobre que a maquiagem ela é uma desculpa, querendo ou não, para você cumprir essa missão de ajudar essas mulheres, né? E isso, assim, das primeiras vezes, assim, eu chegava a me emocionar mesmo de receber as mensagens, porque eu apareço todo dia de cara lavada, com olheira, sem filtro nenhum, eu não uso muita filtro. coragem. Assim, coragem no sentido, porque a gente acorda e fala, meu Deus, eu não quero... Então eu apareço praticamente todos os dias assim no meu Instagram, né? Às vezes até em vídeos do feed mesmo, fazendo skincare com as manchas, com uma mulher real. Então eu acho que isso é que realmente faz a diferença, né? Conecta de verdade. E eu falo muito sobre aceitação também. Então, lógico, a gente tem que se cuidar. Quem pode ou quem tem o desejo de fazer procedimento estético, faça. Mas assim, a gente não vai ter o rosto de 20 anos de novo, né? Não adianta. Então, seja feliz na sua idade, sabe? Eu sempre falo, trabalha muito mais aqui do que aqui, porque reflete, né? Total. Quando você não está né? bem, você pode estar com a melhor roupa, a melhor maquiagem. Não adianta. É a comunicação vibracional, ela fala muito mais do que o que a gente fala e o que a gente faz. Se eu não e chega verbal, primeiro. Então, se você não está bem, é igual para a criação de conteúdo. Às vezes, quando nós não estamos bem, eu percebo que o conteúdo, por exemplo, ele não performa tão bem. E foi aí que eu comecei a estudar essa coisa da vibração que a gente tem e que a gente grava conteúdo, a gente grava com essa vibração, a gente emite essa vibração. Então tem que olhar, né, para como a gente está por dentro. Porque fora é só um reflexo do nosso jardim interno. Exatamente. E mesmo quando eu não estou bem, tem dias difíceis, às vezes eu apareço lá e falo, olha, hoje eu não estou bem e tudo, Você lógico, fala, sem expor, mas falo, né? Eu sempre pensei em mostrar uma pessoa real. Né? Então, muitas vezes eu mostro luz, eu falo, olha, a luz melhora muito, como a Andresa falou. Sim. E agora eu comprei uma luz melhor, estou mais bonita. Gente, o poder de uma luz boa. Agora tem uma luz melhor, né? A gente começa com aquela luzinha. E agora a gente tem os LEDs, agora já spots. tem softbox, Olha placa de só. LED. Aquilo que o pessoal acha que a maquiagem não vai marcar, que sempre vai deixar a pele Marca, lisinha, não por tem isso que jeito. eu mostro também, pra pessoa não ter essa decepção. Às vezes ela se ilude lá, achando que vai ser aquilo, compra a maquiagem, passar em casa, não ficou daquele Não jeito. ficou. E fica porque a triste, pele real desiste, não é? E fica bonito, só não fica do jeito que ela achou que ia ficar. Exatamente, pele real é assim mesmo. É porque a gente está muito acostumado a ver sempre o filtro da internet, Tem uma né? pele muito perfeita, Então, né? Uma pele sem poros, a sem comparação. linhas. A comparação sendo que somos todas reais. Exato. Verdade. E você, Carol, me conta a sua. A área da beleza, igual todo mundo aqui, é um nicho que transcende felicidade. Viu o sorriso Muita. em todo mundo falando em entrar na área da beleza. Mas eu era estudante de Direito, aos 19 anos, eu tive a oportunidade de ter um negócio. Olha só. E o que eu imaginava? Um negócio na área do direito. Não sabia maquiar, não sabia nada de cosmético, de skincare, mas tive a oportunidade de empreender na área da beleza. Então, vamos fazer o proposto. Exato. Entrei na área da beleza como alguém que não sabia nada e aos 19 anos queria mudar a minha visão, queria empreender. E nesse empreender, eu abri uma clínica de estética, fazendo faculdade de Direito, e comecei a administrar a minha clínica. Você não fazia, né? Você só administrou. Eu só administrava. E eu sempre ouvia isso, você só administra? E nesse administrar, o meu negócio cresceu, o meu negócio amadureceu. E uma coisa que eu vi em todas chama posicionamento. E eu identifiquei isso lá há 13 anos atrás, quando eu entrei no mercado da beleza. Caraca. Que nem existiam muitas redes sociais ainda. Hoje tem... Eu até gravei uma aula sobre isso, que eu sou da época do panfleto, gente. Ainda existia panfleto, quando eu abri meu primeiro negócio. E entendendo como funcionava o negócio, ele nasce pelo nosso sonho. Todo mundo aqui sonhou a área da beleza. Mas aí ele só amadurece se a gente tiver conhecimento. E eu entendi durante esses 13 anos que não era só administrar. Era entender o meu cliente, entender a minha equipe, entender que o negócio que nasceu por um sonho precisava ser administrado.
E o que trazia a visibilidade, o que fazia o cliente querer ir até o seu negócio, comprar da sua loja, seguir a sua rede social, era posicionamento. Então, quando chegou a pandemia, eu já tinha o meu negócio. Quando chegou a pandemia, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo. Meu negócio era no Amapá. E há 3 meses eu estava morando em São Paulo. E eu fui visitar o Amapá, fui visitar a minha clínica, que eu já estava determinada a administrar à distância. E com 3 meses chegou a pandemia e eu fui até o Amapá visitar minha família, acabei indo até a clínica e tudo fechou. Foi ali que eu entendi que tudo que eu plantei do posicionamento começou a dar resultado. Eu passei 4 meses de empresa fechada, sem gerar nenhum movimento dentro da empresa. Mas lá atrás, em 2020, eu já tinha colocado no meu modelo de gestão assinatura. Eu já tinha colocado recorrência, eu já tinha colocado coisas que fazia o negócio funcionar sem atender. E foi aí que eu entendi o poder da rede social dentro de uma clínica fechada, mas faturando. Eu vim amadurecendo isso desde 2020 e agora em 2024 eu compilei tudo isso e entendi que eu precisava transbordar para outras pessoas. A gente nasce na área da beleza, a gente não escolhe. A gente nasce de um sonho, a gente nasce de uma autoestima renovada e quando eu juntei tudo aquilo que eu fiz durante 6 anos para administrar um negócio à distância que deu certo, eu trouxe numa mentoria para ensinar outras empresárias que o seu negócio que nasceu pelo seu sonho, ele deve ser leve e lucrativo. Porque ele faz parte da gente. Não é a nossa vida e o trabalho, é a nossa vida com o trabalho. Então, isso faz muita diferença quando você tem uma mentalidade de que você vive o seu negócio também. E por que não ser leve e lucrativo? Não precisa ser pesado, difícil. E hoje você ajuda os profissionais da beleza a se posicionarem. Qual que é, assim, a maior queixa que você ouve dos profissionais? Que você olha e você fala, não é possível. Eu não sei como começar. Mas ele já é formado, já é da área e não sabe como começar a gravar conteúdo, a se posicionar, a vender. A se posicionar. Tudo aquilo que começa com um sonho, geralmente na área da beleza, ele vem de alguma formação, um curso livre, um diploma, um investimento. E geralmente esse investimento é de tempo e conhecimento técnico. Só que eu vejo hoje profissionais com técnicas incríveis que não conseguem crescer no mercado. Porque o posicionamento, como todo mundo aqui colocou, nada mais é do que você. Só que é você sendo você. É o que vai fazer o cliente se identificar. Os profissionais, eles têm a dificuldade de transcender a essência pela tela do celular. E isso faz com que muitas pessoas boas não consigam crescer. Mas é possível. Quando você tem técnica, quando você entende qual é o seu diferencial. Os profissionais da área da beleza são incríveis. Eles mudam vidas. E quando você começa a olhar para dentro, foi o que a Ju falou. Quando você olha para dentro e vê o que eu tenho para transbordar para as pessoas, você alcança coisas que você nem imaginava. Senta em mesas que você nem sonhou, nem imaginava. Faz toda a diferença. Nossa, total. E essa coisa de se posicionar, para quem já é da área da beleza, muita gente boa, com agenda vazia mesmo, sem falar, é muito dela olhar para dentro. Eu acho que antes da gente pensar no marketing para fora, a gente tem que olhar para dentro, porque o de fora só vai refletir dentro. E aí eu vejo pessoas ótimas, muitas vezes, criando conteúdo que você vê que, na verdade, é só um personagem, não conecta. Uma pessoa que claramente está forçando ser algo que ela não é, e aí não conecta. E aí a técnica dela é muito boa, ela é muito boa no que ela faz,
mas ela não consegue se vender porque ela quer ser um personagem, ela não aceita ser ela. Então eu acho que primeiro todo mundo tem que passar por uma autocura, tipo um autoconhecimento muito profundo para entender pontos fortes e pontos fracos, isso em tudo. Porque a nossa beleza vai refletir isso, porque beleza não é aparência, é estado de espírito. Se eu estou muito confortável sendo quem eu sou, não importa se eu não estou bonita, a presença ela diz muito mais do que uma aparência, muitas vezes. E o que eu reparo muito do profissional da beleza é que a gente tem vergonha de vender. Como para nós é um sonho e para nós é uma coisa que o bom profissional, ele se torna um bom profissional, ele já faz aquilo com muita facilidade. Hoje eu olho assim a sobrancelha que eu faço em 40 minutos, eu falo, meu Deus do céu, 12 mil reais, entende? Mas quando eu comecei cobrando 450, eu tinha vergonha de falar o preço da sobrancelha. Porque eu achava que não valia aquilo, que não tinha que vender, que tinha que fazer de graça. Ou que imagina, não, depois você paga. Ah, não, mas isso, aí que tá. Isso tem a ver com merecimento, a crença de merecimento que a gente tem. Aí como é que a gente sabe se tem crença de merecimento baixa? Quando alguém te dá um presente. Quando alguém te oferece para pagar um jantar, um café, você fala, não precisa, deixa que eu pago. Não, o meu eu pago. Isso daí é crença de merecimento baixo. Então tem que voltar e olhar para dentro, assim, por que não consegue se valorizar? E o profissional, como a beleza era uma área muito, que não era uma profissão e sim um hobby, sempre foi uma área muito marginalizada, principalmente sobrancelha, unha, maquiagem, automaquiagem, produto. Agora que a gente está vendo como que são profissões muito lucrativas, são profissões que abrem um leque de ganho de dinheiro, porque não é só com o seu trabalho, você vende produtos, você faz publicidade, você cria conteúdo, você começa a palestrar e aquilo vira muita coisa, né? Gente, a área da beleza muda muitas vidas. A área da beleza é muito sobre se conhecer para atender, entender o seu cliente, o seu seguidor, as vidas que você transforma. E uma dificuldade realmente que você pontuou, essa questão da venda. Nasceu de um sonho, mas é para ser lucrativo. Exato. Nasceu de um sonho, mas é a sua profissão. Então, você tem que se preparar para essa profissão. Você se posiciona, você cria conteúdo, você estuda. Então, nada mais justo que você estar no mercado de trabalho bem posicionado. Exato. O que acontece muito também é a quebra da barreira. Muita gente não consegue quebrar a barreira da comparação. A gente se compara demais, se compara muito. Às vezes você, igual a Nath falou, você perde a sua essência porque você começa a ver vídeos que viralizaram de tal forma. Exemplo, eu não faço dancinha. Só que muitos vídeos viralizam nesse formato. Então, às vezes, a pessoa perde a essência dela para se moldar ao formato que a internet está entregando. E não é isso que vende o nosso trabalho. Né? Igual você falou, a gente vende o nosso melhor, aquilo que a gente sabe fazer de melhor. E o que a gente transborda. Então, quando a gente... exemplo, quando eu estou atendendo uma cliente de sobrancelha, eu aprendi a não falar, a ouvir mais. Só se ela perguntar, né? Exatamente, porque eu já atendo clientes que vêm com dores. As dores delas são sobrancelhas falhadas, né? O não respeitar o formato natural dela. Então, ela já me procura com essa dor. Então, primeiro eu vou perguntar para ela quais são as expectativas, o que ela veio procurar no meu espaço, porque às vezes a cliente também já tem o contrário. A cliente tem uma sobrancelha mais cheinha e ela deseja afinar. Mas qual o limite do afinar essa sobrancelha para esse formato de rosto? Então, é uma conversa, é uma análise. Então, enquanto eu estou falando com ela, eu estou olhando o formato do rosto dela, eu estou entendendo o que ela está querendo dizer, mas às vezes ela acha que eu não estou entendendo, porque às vezes elas imaginam uma coisa e elas vão tentando falar e elas não conseguem, mas a gente já tem esse olhar mais técnico e a gente vai entendendo. Então, a comparação de sempre achar que o outro é melhor, que a grama do vizinho é melhor, que o que você faz não é o suficiente, isso cai muito. Né? Eu criei um movimento lá dentro da comunidade, que foi um encontro de empreendedoras, onde o nome do chamado era se você não sabe por onde começar, comece acreditando em você. E esse chamado, eu juro para vocês, é o que mais bombou na minha página. É um vídeo muito simples, onde eu caminho e coloco uma folha e coloco comece por você. Então, esse movimento
ele foi criado através de trazer para as mulheres da própria comunidade o quanto elas são importantes, o quanto elas têm capacidade, o quanto sonhar vale a pena. Às vezes lá dentro as pessoas se limitam muito, né? E aí tem bastante empreendedoras da região. Então o que eu fiz? Eu reuni essas mulheres que se tornaram inspiração para a gente, até mesmo para mim. E aí eu falei assim, a gente vai fazer um chamado muito bacana e a gente vai reunir meninas que querem sonhar assim como vocês sonharam. E mostrar para elas que o caminho, ele é difícil, não é fácil. A gente não pode romantizar o empreendedorismo. Exato. Porque é difícil, só a gente sabe, cada um está na sua caminhada. Às vezes a dificuldade de um não é a dificuldade do outro. Mas mostrar para as pessoas que é capaz, sabe? Mas a gente só é capaz quando a gente confia na gente. Primeiro precisa acreditar. A regra número 1 qual é? Acreditar em si, não adianta. Eu acho que é clichê, mas demora muito pra gente entender que realmente é isso, né? Acreditar em você. A gente vê bastante curso que fala, não, tem que ser você para começar no seu trabalho, para se posicionar. Gente, isso é verdade, tem que ser você. O diferencial realmente é ser você, não adianta. Acho que quando a gente começa, sempre tem alguém que você se inspira, Sim, né? a gente nunca começa sendo a gente se encontra no meio do caminho. Se encontra no meio do caminho, mas no meio vai desprendendo e a gente começa. E depois que você cria uma conexão gigante com as pessoas. Como ela estava falando, no curso de automaquiagem, eu vejo muito de tendência, essas coisas, que as meninas veem na cabeça também um tipo de maquiagem que elas querem aprender. Uma coisa assim, eu acho que todo mundo já deve ter falado, é o olho preto, né? Que a pessoa chega lá e fala, eu quero aprender o olho preto. Só que na conversa, você analisando o rosto dela, o olho dela, o gosto, a frequência que ela usa maquiagem, você vê que ela quer um marronzinho escuro. Exato, ela só não soube falar. Olha o contraste, né? Olha só. Porque se você fizer o que ela pediu, ela não vai ficar feliz. Ou seja, se você for uma pessoa só técnica, você não conquista o cliente. Antes de a gente ir para esse assunto que é muito legal, gente, falando em maquiagem, eu sei que tem um QR Code aparecendo aí na tela. Entrem, que tem muitos produtos da Ruby Rose, vocês vão conhecer uma marca maravilhosa, tem muitos vídeos de maquiagem, dicas, tem um universo maravilhoso de beleza. Só apontar o celular para o QR Code que você já acessa lá. Mas depois vocês fazem isso, volta aqui para o papo, já guarda aí para entrar depois, ó. Isso é muito legal que vocês estão falando, por quê? Porque é exatamente o que eu defendo como tese que vocês falaram aqui. O profissional que ele, né, não importa se seja maquiagem, procedimento, seja uma loja, se a gente só entende do produto, da técnica, da coisa óbvia, a gente não conquista mais o cliente. Hoje a gente tem que ir numa camada mais profunda, que é o que você falou, entender às vezes nem o que o cliente ainda sabe explicar pra gente. Então eu acredito que o mais importante na área da beleza não é você ser o melhor maquiador, ter os melhores produtos, ser melhor profissional, não é mais sobre isso. Claro que ser bom no que a gente faz não é mais nem mérito, é meio que uma obrigação você ser bom, né, entregar o seu trabalho. Mas vai muito além, né? Vai esse contato, é esse lado mais humano, é esse olhar além da camada do cliente, de entender o cliente, de falar às vezes o que ele precisa, que ele não está sabendo se expressar, muito legal. Na minha loja, o que mais vende é base. É o meu diferencial. Porque eu ajudo a pessoa a escolher o tom. Eu converso com ela sobre... algumas são em bastão, em chique, outras são fluídas, tem uma textura mais grossinha, mostra que tipo que você acha que vai ficar mais fácil de você aplicar, sua pele tem mais linhas, talvez essa daqui fique melhor, porque, gente, é uma dor muito grande. É verdade, ninguém sabe escolher. Ninguém sabe escolher a base, fala que escolheu, ficou muito pesada, amarelo, o tom é diferente, então a gente tem que trabalhar na dor. E eu achei engraçado, não, legal da sua parte o conteúdo para 40 anos que você falou de maquiagem, porque muito faz difícil. Muita diferença. Tipo, no meu conteúdo, né? Pedem bastante, eu queria aprender pele madura, porque é diferente as técnicas, diferente, né? E os produtos também, né? Coloca um corretivo mate aí nessa necessidades diferentes. Sim, são poucas pessoas, igual na idade da Ju, por exemplo, que vai ali se mostrar mesmo, né? Para ensinar as outras pessoas. Já fica até aqui, gente, se vocês quiserem, comenta aqui nesse episódio, que a gente pode depois pensar num episódio super legal, que eu acho só para pele madura, do tipo produtos, maquiagem, o que fazer, o que não fazer, porque eu acho que toda mulher que passa por essa transição de começar a envelhecer, eu já vou fazer 37 esse ano, muitos produtos que eu usava já não ficam tão bons.
E aí eu fico pensando, poxa, será o produto? Eu não parei para pensar que talvez a minha pele já não receba tão bem, ou já não fique tão boa. Então acho que cabe aqui um episódio, hein, galera? O que vocês acham? Os cuidados diários. Bem também, legal né? para pele madura 40 mais. Só difícil disso é envelhecer. difícil. Um dia a gente olha no espelho, eu, por exemplo, que não... Eu Hoje, tenho medo. Essas gerações estão vindo já com muito mais informação. As meninas se cuidam desde os 20 e tudo. Dá até um exagero aí, né? A gente vê até na infância. Mas não foi o meu caso. Então, acho que é por isso também que muitas mulheres se identificam, porque você olha no espelho, de repente você não se reconhece, mas fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu lembro que o meu choque foi eu vi uma foto minha. Eu não tirava foto há tempos, eu tirei uma foto com meu menino, eu estava grávida do outro. E quando eu olhei, eu fiquei chocada. Tinha muitas linhas, assim, mas muitas. Falei, gente, de onde saíram essas linhas? Mas aí você vai aprendendo, né? Eu tenho- Exato. Vai amadurecendo durante o processo e a gente vai mudando. Sem dúvida. E essa mudança, a gente vê muito na área da beleza a questão de futilidade. Ah, mas isso é fútil. E eu defendo muito essa questão de beleza por autoestima. Sim. A beleza pode ser o que você vê de fora, mas ela começa de dentro. Foi o que aconteceu, foi assim que transformou a minha vida. Transforma a vida e transforma primeiro a sua vida, transforma primeiro o que você conhece sobre você mesma em cada idade diferente, em cada necessidade diferente, e aí você transcende. E transcender é transbordar. Você consegue performar muito melhor num vídeo, você traz muito mais autoridade quando você está mais arrumada, se sentindo bonita. Então, a beleza pode até ser algo de fora, mas ela começa com essa decisão de eu vou fazer por mim. Nos meus cursos vem muita gente que acabou de se formar, por exemplo, advogada, donas de loja, que elas querem receber as clientes dela já arrumada, porque não adianta a maquiagem, nem que seja leve, o clássico. Ajuda muito. você, ajuda a imagem que você quer passar. Não adianta, a gente faz total diferença, nem que seja uma pelezinha Eu até básica. eu brinco que eu falo, daqui a pouco minha irmã gêmea volta, porque depois volta maquiada, gente, e a maquiagem do dia a dia mesmo, né? Não Sim, é nada mas assim. seja, é rapidinho. E é uma ajuda que não é para transformar, é para você se identificar, você ter a sua identidade, você se sentir bem. A gente não quer mudar a nossa idade, a gente quer se sentir bem no lugar que nós estamos. Total, nossa. E é legal a gente falar, porque o que a gente percebe cada vez mais é que é muito sobre o cliente também, né? Sobre o humano, sobre pessoas, sobre sentir, sobre entender, sobre compreender o outro. Que lindo o nosso papo, gente, adorei. Passou assim, o pessoal veio com a plaquinha avisando o horário, eu falei, não acredito! Foi tão fluido. No fim, a gente foi falando, foi muito gostoso, foi muito inspirador. Eu acho que para todo mundo que trabalha com beleza, ou que pensa em trabalhar, a gente até estava falando isso antes, né? É um mercado, gente, que ele tem espaço para todo mundo. Então, quando a maré sobe, todos os barcos sobem, concorrência está aí para todo mundo se ajudar, todo mundo crescer junto. E a área da beleza é muito grande, é muito próspera, né? E para finalizar, eu quero que cada uma deixe uma mensagem para todo mundo, fala uma coisa do coração, uma dica, alguma coisa. A minha mensagem é o chamado, né? Comece acreditando em você. Não sabe por onde começar, esse é o ponto mais importante. Se autoconhecer, saber o seu valor. Quando a gente entende o valor que a gente tem, o outro jamais pisa na gente. Nunca dá rótulos pra gente. E o que o outro falar sobre nós nunca vai nos afetar. Porque o que ele fala não tem a ver comigo, e sim com ele. Então, autoconhecimento. E aí, essa é a frase. Não sabe por onde começar, comece acreditando em você. Muito bom. Eu quero aconselhar vocês a começarem. Claro que tem que ser o seu esforço todos os dias, mas no meu caso, tenho certeza que foi Deus, assim, colocou a mão em cima dos meus planos e abriu muitas portas. Então, conciliando um serviço bem feito, os seus esforços, mas Deus não tem como dar errado. Exato. Gente. Então, tenha fé que vai dar certo também. É isso aí. É nesse sentido que as meninas falaram também, dê o primeiro passo. Muitas vezes na vida a gente se encontra ali numa situação que parece que realmente não vai ter saída, né? Mas quando a gente não está bem, a gente não cuida de ninguém, né? Nossa. E foi isso que, assim, eu falei, como é que eu vou criar esses meninos se eu não dou conta nem de mim?
E aí, quando você vai cuidar de você e dá esse primeiro passo, as coisas começam a caminhar. Então, se alguém me falasse que eu ia estar aqui nesse sofá hoje, sei lá, 5 anos atrás, não é muito tempo. 3 anos atrás, Exato, eu ia não é falar, muito tempo. Você tá louco, né? Mas não, cuida de você, porque quando você muda, quando a gente muda, o nosso entorno muda, né? Então, uma coisa que foi assim crucial para mim foi sair da posição de vítima. Porque a vítima não reage. Exato. A vítima, né? Quando eu saí dessa posição de vítima, que eu falei, chega, preciso fazer alguma coisa, tudo começou a caminhar. Então, dá o primeiro passo. Reajam. Dá o passo que Deus dá. Passa um gloss e reage. Sempre com gloss, por favor. Dá o passo, acredita em você. É uma área, a área da beleza é uma área muito próspera e que se você souber qual é o seu caminho, qual é o seu propósito nessa área, você vai transbordar. Nós geralmente entramos pela técnica na área da beleza, mas nós trabalhamos com pessoas e para pessoas. E entender o porquê estamos aqui faz toda a diferença na caminhada. Faz ela se tornar leve, dinâmica, feliz e, acima de tudo, mudar a vida de outras pessoas. Nossa, uau! Gente, eu tô aqui. Quer falar? Nath, eu trouxe um presente para você, porque acredito que todas nós estamos aqui. E eu nunca acredito que nada é por acaso, né? Eu acho que a gente está aqui por algum motivo, para trazer uma mensagem. E como você é uma inspiração, né? Assim, para mim, como para muitas outras mulheres, devido ao projeto criado dentro da nossa comunidade, onde mulheres inspiram mulheres, eu trouxe um presente para você. Olha! Porque você é inspiração. Obrigada. Eu espero que você goste. Deixa eu ver. Ai, que lindo! Obrigada! Eu vou abrir depois para ler com calma. Tá ótimo. Tá bom? Ai, que lindo. Mulheres que inspiram com sua coragem e determinação. Obrigada! Deixa eu pôr aqui. Alguém pega aqui? Obrigada, meu amor. Pode deixar. Ai, adorei, gente. Obrigada. Ai, a gente que agradece por essa oportunidade. Viu? Gente, espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também, brincadeira. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Esse é só o começo. Vai ter muito mais conteúdo aí pela frente. E eu tô muito feliz. Muito obrigada, primeiramente. Obrigada a Ruby Rose também.